Você, psicólogo, sabe que registrar o nosso trabalho clínico, documentar tudo que a gente faz, é obrigatório. Agora, você sabe o que você está fazendo? Você sabe como registrar isso? Como documentar de forma correta tudo o que você faz com o seu paciente dentro do seu consultório? Olá, boa tarde. Hoje é nosso tema da nossa live de hoje. A gente vai trazer insights sobre a nossa prática clínica, porque esse é o nosso propósito aqui, é o meu propósito aqui, é trazer insights da prática clínica do psicólogo para que a gente se empodere mesmo na nossa área. E durante essa semana também eu estou trazendo informações sobre a nossa Black Friday, que vai ser na sexta-feira, né? Então, sexta-feira, dia 29, vai ser nossa Black Friday, que a gente vai oferecer um desconto assim, eu não falo que é um ótimo desconto, não, um desconto assim surpreendente para qualquer pessoa que queira fazer parte do nosso curso, né? Dos nossos cursos, tanto do nosso programa de apoio, né, ao psicólogo, Depressão 360, do nosso método OR 360, né, com o nosso curso ali que ensina a prática clínica do início ao fim, e o nosso curso de diagnóstico de transtornos mentais. E hoje eu trouxe esse tema aqui justamente por isso. Ontem a gente teve um estudo de caso, uma supervisão com um aluno lá do nosso curso, né? Ela trouxe uma questão muito interessante, né? Ela trouxe uma questão de uma paciente vivendo violência doméstica, né? Que é uma demanda para a psicologia, né? Psicologia, nem sempre o transtorno mental é uma demanda, né? Às vezes demanda para a gente tem a ver com conteúdos, conceitos que são tratados na psicologia, né? A violência, a dependência emocional, então são demandas para a gente, né? Nem sempre é uma doença, um transtorno. E aí, essa colega nossa, né? Ela falou assim, que ela fez vários cursos, ela citou o nome dos cursos, que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, e o curso explicava algumas coisas que ela tinha que fazer para uma pessoa que está sofrendo de violência doméstica, mas de uma forma muito aleatória. Faz isso, fala isso, fala isso, mas o que é isso? O que eu coloco no meu registro documental? O que eu coloco no meu prontuário? O que eu escrevo ali? Se o curso manda eu fazer um monte de coisa aleatoriamente, sem saber que tipo de serviço eu estou prestando, que tipo de intervenção eu tenho que colocar, qual é o serviço que eu prestei, qual é a intervenção que eu fiz ali. Não tem o nome, é só falar, eu falei um monte de coisa para minha paciente, eu não vou colocar isso no prontuário. Aí eu falei isso, falei que ela pode buscar tal coisa, eu falei ela tem que se empoderar em tal coisa. Isso não é o nosso trabalho. Nosso trabalho, sim, é empoderar o paciente que está com questões relacionadas à dependência emocional, à violência doméstica, de duas formas. Dentro das nossas normas técnicas, inclusive vocês são alunos, tem lá no módulo 3, como lidar normativamente, tecnicamente, com pessoas que sofrem de violência doméstica. Né? A quebra de sigilo é específica, as coisas que a gente tem que fazer são específicas dentro desse caso de violência. Lá tem violência contra criança, contra pessoas idosos, pessoas com deficiência. O que eu tenho que fazer como profissional regulamentado, primeiramente, né? Porque eu tenho que colocar no meu prontuário o tipo de serviço que eu prestei ali, né? Então, muitas vezes, a gente está fazendo um curso que não está empoderando o profissional do que ele precisa fazer e do que ele está fazendo, que serviço ele está fazendo. Aí, ontem a gente dividiu isso, né, lá no nosso estudo de caso, que ela já estava prestando serviço de psicoterapia, mas essa questão que ela fez, que ela precisou informar a nível de proteção de outras esferas da paciente, é um serviço de orientação psicológica que ela fez ali. Aí agora ela pôde colocar no prontuário, nos registros documentais, que tipo de serviço ela fez. Que ela não estava sabendo que tipo de serviço tinha prestado, conforme um outro curso tinha falado para fazer assim, fale isso, fale aquilo. Então a gente tem que saber o que eu estou fazendo para eu poder registrar. Se eu não conheço os meus serviços, se eu não conheço o tipo de intervenção que eu estou fazendo ali naquele momento, como é que eu vou registrar isso? Porque eu não registro a fala do paciente nem a minha fala ali dentro, né? Do prontuário, por exemplo. Eu vou registrar que a pessoa me contou isso, eu falei para ela fazer isso, eu falei para ela fazer aquilo, ela falou isso. Não é isso que a gente coloca ali dentro, né? Então a gente coloca que tipo de serviço foi prestado e por quê. Então eu tenho que saber os objetivos de cada um dos serviços. Então, às vezes, um serviço de lidar com uma pessoa, por exemplo, né, como eu trouxe o exemplo aqui de violência doméstica, existem duas esferas e dois objetivos. Existe o objetivo mais superficial, que é o objetivo de orientação psicológica, é um serviço que a gente presta para poder orientar a pessoa de várias possibilidades que ela tem para lidar com essa questão, né? Até porque é uma questão que ultrapassa até a nossa área, né? Vai para uma questão jurídica, né? Criminal, então ultrapassa. Então, por isso que a gente tem que saber como atuar dentro da nossa área. Agora,
a gente tem também como propor um outro tipo de serviço, que é o serviço de psicoterapia. No serviço de psicoterapia, a gente não informa nada. No nosso serviço de psicoterapia, já se pressupõe que essa pessoa já está informada sobre os seus direitos, sobre as questões psíquicas que ela enfrenta, sobre todas essas questões aí que podem estar envolvidas. E a gente faz um encaminhamento para que ela trabalhe justamente, se aprofunde nessas questões psíquicas que fazem com que ela se mantenha numa situação de violência, por exemplo. Então, aí sim, é isso que eu vou registrar. Qual foi o serviço que eu prestei, por quê, e qual foi o serviço que eu encaminhei ela, e qual foi o serviço que eu comecei a prestar a ela. Então, começamos a prestar o serviço de psicoterapia, por exemplo. No serviço de psicoterapia, a gente vai atuar de acordo com a nossa abordagem. No caso da colega, era uma junguiana, né? Então, ela teve que fazer o diagnóstico analítico, ela teve que fazer toda uma proposta analítica. Ali ela não tinha mais que informar e dizer para a pessoa as possibilidades que ela tinha que sair dali, daquele ambiente, né? Ou seja, que ela tinha que se empoderar. Não, ali ela estava para se conhecer e entender por quê que ela não consegue se empoderar. Quais são os instrumentos que ela precisa desenvolver e passar a desenvolver para que ela decida ou não sair de uma situação de violência. É porque é uma escolha, inclusive, né? Quando se está consciente dela, né? Quando se está consciente dela, é uma escolha, mas nem sempre a pessoa consegue sair por várias questões. E ela tem que entender essas questões. Então, no processo de psicoterapia é um outro serviço. Mas então, gente, se eu não conheço como o psicólogo trabalha, quais são as intervenções que ele tem, os serviços que a gente presta na área clínica, eu não tenho como fazer prontuário. E eu acredito, gente, conheço pessoas que têm psicólogos assim, infelizmente, que a pessoa chega ali, começa a conversar, aí o psicólogo começa a dar uns conselhos, e a pessoa começa, sei lá, acha ele legal, sente como se fosse um amigo, que confia com os conselhos lá, tem coisa que nem conta, que vou nem contar pra ela, que ela vai me criticar. Isso não é psicologia, isso não é psicólogo, isso não é. O que escreve? Eu nem imagino o que essa pessoa escreve no prontuário, sabe? Não é uma crítica, gente, é uma reflexão que a gente tem que fazer, sabe? Eu acredito que a gente que fica numa terça-feira, meio-dia, hora do nosso almoço, a gente tá aqui estudando, querendo ter insights sobre a nossa prática, a gente tá preocupado com isso, a gente tá preocupado em exercer uma profissão de verdade. E tem muita gente aí que a gente nem sabe, mas nesse Brasilzão sendo caçado, né? Que tiram o CRP, porque se a pessoa for fiscalizada e ver que a pessoa está fazendo tudo errado, você não tem mais autorização para ser psicólogo, né? Isso acontece também na nossa área, né? Ou se uma pessoa aí desavisada vem e uma mãe narcisista, uma pessoa qualquer quer, a gente não faz o que a pessoa quer, aí a pessoa vai lá e denuncia a gente pro conselho. A gente vai ter que prestar contas. Mas se a gente tá com o nosso registro documental tudo certinho, prestei esse serviço, fiz isso, fiz aquilo, o nosso registro documental das sessões, que é também um registro documental nosso, que a gente pode abrir, né, pra gente, né, pra nível de pesquisa, nível de trabalho nosso interno, que também precisa ser guardado por 5 anos, tudo, e também é refém de fiscalização. Então são 2 registros documentais, o prontuário e o registro documental da sessão, são 2 coisas diferentes. O prontuário é do paciente e o outro nosso, né, onde a gente guarda correções de testes, de instrumentos, aí sim a gente faz análise de falas, a gente pode fazer o que a gente quiser ali dentro, para que a gente possa estudar mesmo sobre o caso, né? Então, só que é nosso, também tem que ser guardado sigilosamente, só a gente pode ter acesso e, eventualmente, né, uma fiscalização, né? Então, isso protege a gente. Se a gente tem isso escrito, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo de forma correta, que tipo de serviço, por que eu prestei esse serviço, por que eu encaminhei para esse serviço, por que eu não fiz psicoterapia e fiz esse serviço, por que eu fiz... Então, tudo isso é importante a gente saber fazer, né? Então, por isso, gente, que eu tô convidando vocês a participar dessa Black Friday na sexta-feira, porque ali vocês têm a oportunidade de estar com a gente aprendendo prática clínica da psicologia, de acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia e, claro, dentro das nossas ciências, tá? Independentemente da sua abordagem, que ali a gente fala de prática clínica 360 graus. Não é só a prática clínica de uma abordagem tal, ou só da psicoterapia, ou só de orientação familiar. Não, a gente está falando de uma organização geral da prática clínica, inclusive os processos de trabalho de um profissional autônomo que nós somos, né? Então a gente fala de marketing, como fazer marketing, como lidar com as finanças, né? A questão de INSS, questão de, né, dessas questões que a gente tem que entender.
para o nosso trabalho ser executado de forma correta legalmente também, financeiramente. Então, a gente trata de saúde financeira lá dentro também. E de questões normativas. Como lidar com questões normativas diante de violência, diante de suicídio, diante de questões de crianças, né? Ou seja, como é que a gente lida com essas questões de crises graves, como é que a gente atua. Então, a gente ensina passo a passo. Entrou o paciente, olha o serviço que você vai prestar, olha os serviços que você tem. Passando dali, olha como é que eu tenho que avaliar, como é que se faz um diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico diferencial, como é que eu coloco isso no prontuário, como é que eu faço contrato. Passando dali, é o passo a passo de cada intervenção. Que tipo de intervenções e serviços eu tenho a prestar? Nossa, não dá para prestar o serviço de psicoterapia desse paciente, eu tenho uma análise clínica ali dentro, né? Então, eu vou fazer esse tipo de serviço aqui, eu acho que pode ser mais útil para essa família, para que, quem sabe, essa pessoa queira entrar no processo de psicoterapia depois, né? Ou não, ou posso mandar direto para o processo de psicoterapia, né? Que tipo de encaminhamentos eu faço? É neuropsicóloga, é psiquiatra, é neurologista, o que eu faço? A pessoa tem autismo, não tem? Como é que eu não lido com isso? A pessoa tem TDAH, como é que o psicólogo trata? Gente, a gente organiza esse trabalho. O psicólogo se mistura muito com essa atribuição, mas ali a gente organiza. Então, gente, aguardo vocês no grupo da Black Friday pra gente divulgar, né, o preço que a gente vai oferecer, tá bom? Então, gente, ó, beijo, gente. Tchau, tchau.